Dom José, Padre Wander, o livro do Apocalipse, primeiro, é um livro que deve nos causar medo. E depois, é um livro que se trata do fim do mundo. Quem lê o Apocalipse tem condições de saber quando o mundo vai acabar? Foram 4 perguntas, né, Padre Wander? A primeira pergunta, se é um livro que deve causar medo. Se nós nos lembrarmos da frase de Jesus, existe um medo bom. E o medo bom, e a gente deve ter sempre medo, esse medo, está nas seguintes palavras de Jesus. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Rigorosamente falando, o único que tem o poder de precipitar a minha alma no fogo da geena sou eu. Por outro lado, os padres da igreja enxergam aí também o respeito que a gente deve ter, nem superestimá-lo, nem subestimá-lo, mas aquele que é o principal e interessado na nossa condenação eterna. Aquele que em Apocalipse 12:12 se diz: ó terra, cuidado, porque o demônio partiu para vós cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Existe um medo bom. O medo de perder o céu e de ir para o inferno. O medo de ofender a Deus. O medo de cair em pecado mortal e permanecer nele. E dado que o Apocalipse tem como protagonista o demônio, inimigo do gênero humano, o principal interessado em varrer com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. E o que são as estrelas do céu que são varridas com a sua cauda? São os santos. Pai nosso que estais nos céus, quem vive em santidade, mesmo estando na terra, mas já pertence ao céu. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Quando o demônio com sua cauda varre essa terça parte das estrelas do céu, isso significa que ele consegue tirar o brilho de santidade dessas estrelas. E não são apenas os anjos decaídos, mas também os filhos de Deus que caem na desgraça. Aqueles que foram vistos pelos pastorinhos na visão do inferno, Lúcia, Jacinta e Francisco. As almas que caem constantemente. Portanto, é um livro, sim, que deve causar medo. Mas este medo, não medo de Deus. Tem medo de Deus quem está no pecado. Vieste aqui para arruinar-nos, sei quem tu és, o santo de Deus. O sem vergonha do demônio aí tem medo de Jesus. Mas não é esse medo. Existe um medo bom, esse de que fala Jesus. Depois, Jesus disse, quanto ao dia e a hora, não sabeis. Jesus não disse. Nem o Filho do Homem sabe. Jesus falou até de si, não no sentido de que ele não é Deus, mas no sentido de que, enquanto Filho do Homem, enquanto servo, eu não recebi a missão de revelar isso para vocês. Então, como verbo encarnado, eu sei, mas eu não digo para vocês. Por isso, o Filho do Homem não sabe. Então, ninguém sabe os tempos e os momentos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes de Jesus subir ao céu. Não compete a vocês saber os tempos e os momentos. Então é um livro de esperança, é um livro de gozo, é um livro de fortalecimento na fé, é um livro que, com relação à motivação, ele deve ser lido de trás para frente. Por exemplo, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém, vem Senhor Jesus. Aqui está a principal motivação para você ler o Apocalipse com extrema alegria, com sumo júbilo, com uma serenidade tremenda. É um livro que trata de confrontos? É. É um livro que trata de embates? É. É um livro que descreve os demônios como gafanhotos preparados para a guerra, com capacetes, com caudas, com chifres? É. Sim, é. Uma descrição fantasmagórica do poder das trevas que não pode ser nem superestimada nem subestimada, mas é uma realidade que está presente no mundo, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. É essencialmente um livro de luta, de batalha, o que descreve a nossa vida terrena. No âmbito espiritual, uma batalha está em andamento e não adianta pagão ou cristão negar isso. É um fato. Agora, no âmbito visível, essa batalha, do ponto de vista corporal, sensível, ela é descrita nessa linguagem e ninguém deve se apavorar, porque o desfecho da história está nas mãos do Senhor. Ele é aquele, Atos capítulo 1, versículo 8, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Jesus Cristo é o mesmo, diz a carta aos Hebreus, antes,
hoje e por toda a eternidade. Pois bem, ele é quem tem as chaves da história. O Apocalipse diz, ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Portanto, é uma fé muito bonita na providência divina. E não estamos sozinhos, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Nós temos o auxílio de São Miguel Arcanjo e dos seus anjos, Apocalipse capítulo 12. Nós temos o concurso da providência divina, nós temos o Cordeiro que está imolado de pé, sentado de pé à direita do Pai, na glória sendo adorado, e ele que assiste, que conduz os acontecimentos da história. É um livro fundamentalmente de alegria, de paz, de gozo e de uma esperança inabalável.